Olá, meninos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino, Dr. Gesserico Gonzaga Jaime. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre regras especiais de acentuação. Na aula passada, nós vimos as regras de acentuação relacionadas às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nós vimos que quando a palavra tem a última sílaba forte, ela é chamada de oxítona. Quando ela tem a penúltima sílaba forte, ela é chamada de paroxítona. E quando ela tem a antepenúltima sílaba forte, ela é chamada de proparoxítona. De acordo com as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E por isso que nós acentuamos a palavra médico, câmera e tantas outras mais, como auréola, medíocre, fósforo, ônibus. Então, assim, toda a palavra proparoxítona é acentuada. Nós vimos que nós acentuamos também as proparoxítonas, que são as palavras que possuem a penúltima sílaba forte. Paroxítonas. É a penúltima sílaba. Então, observe que eu tenho que começar a contar sempre da última até a primeira. Eu direi de trás para frente. Então, eu tenho a penúltima sílaba forte. É uma paroxítona. E o que acontece? Elas vão ser acentuadas quando terminarem em L, em I, ou I sozinho ou I acompanhado de S, em N, em U acompanhado de S, em PS, em A, ão, em R, uns, em X e I, on, no caso ON. Por exemplo, a palavra móvel. Móvel é uma paroxítona. Ela tem a penúltima sílaba forte e ela é terminada em L. A palavra hífen. Hífen é uma paroxítona, ela tem a penúltima sílaba forte e é terminada em N. A palavra cadáver é uma paroxítona, ela tem a penúltima sílaba forte e é terminada em R. A palavra táxi é uma paroxítona, ela tem a penúltima sílaba forte e ela é terminada em I. A palavra álbum é uma paroxítona, tem a penúltima sílaba forte e é terminada em UM. Álbuns também é acentuado, também é uma paroxítona, terminada em UN. Bíceps, bíceps também é uma paroxítona, tem a penúltima sílaba forte terminada em PS, e assim sucessivamente. Nós vimos também a regra das oxítonas, que são as palavras que possuem a última sílaba forte. E as oxítonas vão ser acentuadas quando terminarem em A, E, O, em, E mais M, ou ENS, E, N, S. E também alguns ditongos, ok? Vamos lembrar, por exemplo, a palavra pajé é acentuada porque possui a última sílaba forte terminada em E, é uma oxítona. Outra palavra é cipó, é uma oxítona, possui a última sílaba forte e é acentuada porque termina em O. A palavra cajá é uma oxítona, tem a última sílaba forte e é acentuado porque termina em A. Assim como parabéns. Parabéns é uma oxítona, ela possui a última sílaba forte e ela recebe o acento porque termina em NS. Também é uma oxítona. Ela tem a última sílaba forte e termina em EN. Lembrando essas regrinhas, que são as, digamos assim, as centrais, vamos ver os casos especiais. Vem comigo agora, vamos conhecer eles. Beleza. Bom, além das regras fundamentais, que são aquelas que eu acabei de falar de vocês, as regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, há um conjunto de regras destinadas a pôr em evidência alguns detalhes sonoros das palavras.
Vejamos as regras relacionadas aos ditongos. Vamos lembrar o que é ditongo. Ditongo é quando eu tenho duas vogais que elas vão permanecer na mesma sílaba, ou seja, elas não se separam. No caso, geralmente nós temos a junção de uma vogal e uma semivogal. O que são as semivogais? Na língua portuguesa, nós dizemos que a vogal I e a vogal U são semivogais. E elas geralmente aparecem ligadas a uma vogal, o A, E, O. Nesse caso, quando elas estão ligadas a essa vogal e permanecem na mesma sílaba, nós temos aí um ditongo. E é sobre as regras de acentuação de ditongos que nós vamos estudar agora. Ditongos abertos. Vejamos, ditongos abertos, E, El e O, sempre que tiverem pronúncia aberta em palavras oxítonas, são acentuados. Eu digo ei e não ei, quer dizer, a sonoridade é forte. Neste caso, eles são acentuados. Vejamos, ditongos abertos, sonoridade forte. Ditongo, eu já sei que é quando eu tenho duas vogais que ficam na mesma sílaba, elas não se separam. E quando essas duas vogais estiverem juntas na última sílaba e eles forem a sílaba forte, eu vou ter uma oxítona. Oxítona é quando a minha palavra possui a última sílaba forte. Então, quando o meu ditongo estiver na última sílaba da minha palavra e ele tiver um som forte, ele vai ser acentuado. Esses ditongos geralmente são formados por uma vogal e uma semivogal. Em língua portuguesa, nós denominamos I e U semivogal. Vogal é a letra A, E, O. O I e U geralmente aparece acompanhando uma dessas vogais e eles são chamados de semivogais. Então, os ditongos é a formação de uma vogal e uma semivogal. Vamos ver os exemplos. Ditongo EI. Eu tenho a vogal E e a semivogal I. Eles podem vir ou não seguidos de S. Eles ficam juntos quando forem palavras oxítonas, a última sílaba forte, como em anéis. Eles ficam juntos também quando a palavra fiéis, a última sílaba forte. Também vão ficar juntos e acentuados aqui, ó, em papéis. Todas essas palavras são um exemplo de oxítonos, possuem a última sílaba forte. O ditongo EL, seguido ou não de F, eu tenho troféu, última sílaba forte, oxítona, acentuado. Céus, também a última sílaba forte, no caso aqui é um monossílabo e ele é acentuado. Oi, seguido ou não de S. Herói, a última sílaba é forte, é um oxítona, é acentuado. Constrói, a última sílaba é forte, é um oxítona, é acentuado. Cowboys, também a última sílaba forte, é uma oxítona. Agora tem uma observaçãozinha para vocês. Os mesmos ditongos abertos, quando ocorrerem palavras paroxítonas, não são acentuados. E aí a gente precisa lembrar, as paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba forte. Então, se o ditongo aparece na penúltima sílaba, ele não recebe acento. E por isso acontece a palavra assembleia, o ditongo fica junto, não fica? Mas o azinho separa. Então, não é a minha última sílaba, é a minha penúltima, não é acentuada. Boia, aqui, ó, eu vou separar esse azinho aqui, separei o ozinho. Então, o meu ditongo ele aparece na penúltima sílaba, não é acentuado. Colmeia, vou separar o azinho aqui. O meu ditongo aparece na penúltima sílaba, não é acentuado. E assim sucessivamente. Olha o exemplo aqui da palavra herói. Herói, acentuado. A última sílaba é forte. Heróico, não recebe acento. Observe que o ditongo aberto oi está aqui, ó, na minha penúltima sílaba. Por isso não é acentuado, porque é uma paroxítona. Ficou claro para vocês, gente? Agora nós vamos ver as regrinhas dos hiatos. E o que é o hiato? Vamos lembrar? Vejam, se o ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, o hiato é quando essas vogais vão ficar em sílabas separadas. Todas elas são pronunciadas, todas elas têm som forte e elas vão ficar em sílabas separadas. Acentua-se
o I e o U, que são as nossas semivogais, tônicos, quando formam um hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos nas sílabas ou acompanhados de S, desde que não sejam seguidos por NH. Exemplo, saída. Observem que o I fica sozinho, o som dele é forte. É um hiato, ele é acentuado. Juízes, do mesmo jeito, o I ficou sozinho na sílaba, ele tem um som forte, ele é acentuado. Raízes, o I também tem um som forte, ele ficou sozinho na sílaba, ele é acentuado. Nós temos aí um hiato. Egoísmo, olha o I aqui, ó, seguido de S. Observe, egoísmo, eu consigo dizer egoísmo, tem a sonoridade das duas vogais, porém o I se sobressai, é o hiato. Saúde, eu tenho o som das duas vogais, a vogal A e da semivogal U, porém o som de U se sobressai, então ele é acentuado. São exemplos de hiatos que são acentuados, e geralmente os hiatos, as únicas vogais que são acentuadas é o I e o U. Quando é que eu não vou acentuar? Observe, a palavra juiz. Juiz não é acentuado. Por quê? Porque quando eu separo, o I fica junto do Z. E observem que o I só é acentuado quando ele está sozinho ou seguido de S. Raiz. Raiz também não é acentuado, porque quando eu faço a separação da sílaba, o I fica junto com o Z. E o I só recebe acento quando ele só está sozinho ou seguido de S. Ruim. Ruim também não é acentuado. Por quê? Porque esse I aí está seguido de M e o I só recebe acento quando ele está sozinho ou seguido de S. Cair, da mesma forma, não recebe acento. O meu I está acompanhado de R. O I do hiato somente será acentuado quando estiver sozinho na sílaba e acompanhado de S. Tá bom? Vou chamar a atenção de vocês agora para os casos dos verbos ter e vir. Esses verbozinhos aqui, eles merecem nossa atenção. Por quê? Vejamos, acentua-se com circunflexo a terceira pessoa do plural do presente indicativo dos verbos ter e vir, bem como nos seus compostos, deter, o conter, o reter, o advir, o covir, intervir, etc. Veja, o que acontece? O verbo ter, a maioria de nós acreditamos que ele não é acentuado. Porém, quando o verbo ter está flexionado na terceira pessoa do plural do presente indicativo, ele recebe acento. O mesmo acontece com o verbo vir, quando flexionado na terceira pessoa do plural do presente indicativo, também será acentuado. E todos os compostos, ou seja, as palavras derivadas desses dois verbos, ter e vir, também vão ser acentuados, vão receber acento circunflexo. Então, eu digo, no singular, ele tem. No plural, para mim fazer o plural do verbo, eu vou acentuá-lo, ele recebe um acento circunflexo, então eles têm. Eu digo no singular, ele vem. Para eu formar o plural do verbo, eu vou acentuá-lo, ele recebe um acento circunflexo, e aí eu digo, eles vêm. Essa modificação acontece apenas para a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Não acontece com as demais pessoas e nem acontece nos demais tempos verbais, apenas no presente. Uma outra observação, nos verbos compostos de ter e vir, o acento ocorre obrigatoriamente, mesmo no singular. Distingue-se o plural do singular mudando o acento de agudo para circunflexo, ou seja, os verbos compostos a partir do verbo ter e do verbo vir, eles já são obrigatoriamente acentuados. O que acontece? Eles são acentuados com acento agudo. Ao formar o plural, eles recebem um acento circunflexo. Vamos ver. Ele detém. Ele está na terceira pessoa do singular do modo indicativo. Aí é do presente do indicativo. Vou transformar no plural, eles detêm. Observem que houve a mudança de acento. No singular, eu escrevo acento agudo. No plural, eu vou marcar com o acento circunflexo. Então, o acento circunflexo é marca de pluralidade.
Ele intervém. Intervém se escreve com acento agudo no singular. No plural, intervém com acento circunflexo. O acento circunflexo é marca de pluralidade. Tranquilo para vocês? Vamos ver mais umas regrinhas? Vejamos, olha, tem o pôde, o para, o tem. E aí nós vamos ver agora o acento diferencial. O que acontece? O acento diferencial, depois do novo acordo ortográfico de 2008, teve umas mudançazinhas. Ele caiu, deixou de existir em várias palavras, mas permaneceu em duas delas que nós vamos ver agora. Vejam. Na língua escrita, existem dois casos em que os acentos são utilizados para diferenciar palavras homógrafas de mesma grafia. Veja, eu tenho pôde com acento circunflexo e eu tenho pode sem acento. O que acontece? O pode com acento circunflexo é a forma do pretérito perfeito indicativo do verbo poder. Ele pôde, ou seja, é uma ação lá do passado. E ele está acentuado para diferenciá-lo da forma do presente do indicativo. Ele pode. Então, quando a ação está no passado, esse verbo poder no passado, ele será acentuado, recebe acento circunflexo. No presente, ele não recebe. Então, esse acento aí é simplesmente para diferenciá-lo com relação ao tempo verbal. Vejam, o ladrão pôde fugir. É uma ação que aconteceu no passado, está no pretérito perfeito. Então, esse pôde aqui, ele é acentuado. O ladrão pode fugir. Essa ação acontece no presente, por isso ele não está acentuado. Então, vejam, o verbo poder, quando no pretérito perfeito do indicativo, ele recebe o acento circunflexo para diferenciá-lo do pode na forma do presente do indicativo. Ou seja, é uma forma de diferenciar passado e presente. O mesmo acontece, caso semelhante acontece com o por. Por verbo recebe acento para diferenciá-lo do por preposição, que nesse caso é sem acento. Quando o verbo por recebe acento circunflexo, quando preposição por não é acentuado. Vejam um exemplo. Você deve pôr o livro aqui. Esse pôr aqui é verbo, então ele é acentuado. Diferente, por exemplo, do nosso segundo exemplo, que eu digo, não vá por ali. Esse por ali é uma preposição. A única função dela é ligar o verbo ao seu complemento. Não vá para onde, não vá por onde. É por ali, é uma preposição. Tranquilo para vocês? Então, acento diferencial, dois casos. O verbo poder para diferenciar pretérito perfeito do presente, ou seja, passado e presente, e o por verbo para diferenciá-lo do por preposição. Acento diferencial, dois casinhos apenas. Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula de gramática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo. Tchau, beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.